Boa tarde, alunos do 9º ano. É um prazer estar novamente com vocês. Nossa aula de hoje é língua portuguesa, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar a tipologia textual, textos narrativos. Então, vamos recordar um pouco sobre o texto narrativo, né? Quais são as características e depois vocês irão fazer a produção desse tipo de texto. Então, o gênero ele é livre, a sugestão pode ser crônica, memória, relato ou conto. Você vai trabalhar a sua narrativa a partir do seguinte recorte temático. Então, nós temos um menino de 10 ou 11 anos, quase maltrapilho, atravessa uma rua, estrada, carregando nos ombros uma grande caixa de isopor cheia de picolés. Tropeça, cai e todos os picolés se espalham no chão. O garoto não sabe o que fazer. Outros meninos chegam correndo para se apossar dos sorvetes, mas um policial e um padre que iam passando intervêm. Então, aqui nós vamos fazer as seguintes orientações. Você vai construir um texto narrativo a partir desse recorte temático, certo? Então, o que nós vamos partir? Qual é a parte inicial da construção desse texto? Você vai dar um título para a sua história a partir da situação dada. Você lê uma vez, lê até 2 vezes. E aí você vai construir o título lá na folhinha, certo? Que tem no kit de vocês, tem um lugar do título, né? Construir meu título a partir daquele enunciado que foi dado. O que você vai... quais são os instrumentos que você vai utilizar nesse texto narrativo? Crie um enredo, ou seja, uma história, o texto em si, envolvendo os elementos da narrativa. Vamos recordar aqui quais são os elementos da narrativa, né? Nós temos aqui personagens. Quem serão os personagens de vocês? Você precisa saber quem vai participar da sua história. É necessário atribuir nomes para os personagens ao longo da narrativa. Então, você vai dizer quem é que vai participar dessa história, dando nomes. A partir desse, você vai construir os personagens da sua história. Também, outro elemento que tem que ter na narrativa é o tempo. Em que tempo acontece a história? Por exemplo, numa madrugada, numa noite, numa tarde, num tempo bem remoto. Na sua narrativa não pode faltar este elemento. Então, você vai dizer nesta história em que tempo ela acontece. Se é pela manhã, se é à noite, se é à tarde, à tardinha. Então, outro elemento importante você já delimitar, você escreve lá o tempo, vai escrevendo os personagens, que aí depois fica fácil para você montar o texto, montar a historinha. Outro elemento importante é o lugar, onde. Com certeza, sua história acontece em algum lugar. Então, você se faz a perguntinha, quem, quando e onde, né? Para poder você montar a história, montar o enredo. Então, onde acontece, qual é o espaço? Onde sucedem os acontecimentos narrativos? Por exemplo, foi numa cidade, no campo, na praia, na pracinha. Então, o lugar, você vai delimitar o lugar onde a sua história vai se passar. Na narrativa, nos textos narrativos, tem o narrador. Existem 2 tipos de narrador, né? Pode ser um narrador e personagem ao mesmo tempo, ou ele pode ser um narrador observador. O narrador observador é aquele que não faz parte, ele não vai estar presente
na sua história. Ele vai apenas ser um observador, ele vai apenas contar a sua história. É necessário saber se você vai se envolver na história como personagem ou não. Irá apenas contar a história como narrador observador ou como narrador personagem. Então, você delimita. Narrador personagem é aquele que participa ativamente, ele faz parte, ele está ali na história em tempo real e está contando a história onde ele participou, certo? E temos o enredo em si, ele vai estar em cima de um conflito, que é a abordagem no que foi trazido aqui como tema, tá certo? Toda narrativa tem um conflito. Sem ele, não existe interesse em lê-la, pois é a partir dele que se constrói o texto. O conflito também pode ser a confusão que gera os acontecimentos narrados. Então, esse conflito, você vai trazer, aqui foi trazido uma sugestão, né? Uma base onde você vai construir esse conflito. O que foi que aconteceu, que vai dar todo o enredo, um corpo aos acontecimentos, certo? Então, escreva uma redação na qual você desenvolverá a cena em que ocorre a intervenção. Ao narrar, mostre como agem e o que dizem os vários personagens envolvidos, bem como o que acaba resultando dessa intervenção. Então, aqui algumas orientações que são pertinentes. Crie um final feliz para a história. Seu texto deve ser escrito em prosa. Nós sabemos que os textos eles têm dois formatos. O texto escrito em prosa é aquele onde tem o título e os parágrafos, né? Você vai delimitar as margens e vai escrever parágrafos. E a outra forma do texto é o texto em poesia, que é aquele que é escrito em versos e estrofes. Nesse caso, a sua narrativa vai utilizar a prosa, que é aquele que é delimitado em parágrafos. Então, você vai criar um parágrafo. Geralmente, no primeiro parágrafo, você vai fazer uma introdução, né? Contar mais ou menos. No segundo parágrafo, você vai desenvolver a sua história. E no terceiro e último parágrafo, você vai dar uma conclusão. E é importante que você conclua esse texto com um final feliz, né? Com o desenrolar do conflito de maneira que os personagens tenham um final feliz. Você não deve esquecer de escrever seu texto com início, meio e fim, ou seja, deve apresentar com clareza tudo o que aconteceu, como por exemplo, para onde o menino vai ou o que ele estava fazendo. Então você vai colocar riquezas de detalhes, né, para fazer o seu texto ficar com corpo, com encorpamento. Prepare seu texto inicial em uma folha de borrão, você pode utilizar o seu caderno, né, de língua portuguesa e fazer lá. E só após isso, com muito cuidado, para não estar colocando erros, né, rasuras na folhazinha que você vai entregar, nessa folha aqui, você não vai colocar rasuras, né, você vai passar o seu texto a limpo. Antes e depois, escreva para a folha oficial da redação, que é a que você recebeu no seu kit. Então, as orientações são essas. Aí aqui já tem delimitado, né, o título. Você só observa para fazer a questão do parágrafo direitinho, deixar aquela margem, certo? E agora é mãos à obra, é com vocês, tá bom? Espero que vocês aí façam textos criativos. Pode estar tomando como base, ler mais uma vez aqui a questão do recorte temático, ler mais uma vez, cria essa cena, deixa a imaginação de vocês fluir, né? Vai criando e escrevendo, depois você monta a história, vai montando a historinha aos poucos.
tá bom? Então, até a próxima aula e eu estou aqui à disposição para ajudar.